Nessa obra aqui, o nosso protagonista precisa levar fora das garotas para conseguir finalizar as missões do sistema. Diferente das outras obras, aqui o nosso prota ele já começa quase finalizando as suas missões. E o mais diferente de tudo é que o nosso prota não é bunda mole. Muito pelo contrário, se bobeou é vapo. Ele já tinha recebido 999 foras e restava somente uma última declaração de amor recusada para que ele pudesse zerar todas as missões e voltar para casa. Mas por incrível que pareça, todas as mulheres agora querem ficar com ele. Mas para nós chegarmos até esse dia, nós precisamos voltar um pouco na história. Diversas mestras cultivadoras estavam discutindo entre si. A mulher anjo ela dizia que sabia os métodos da qual a Lara Lynn estava utilizando e que não aceitaria o casamento dela com o Shen. A maga carmesim ela falou que o Shen era dela e que não ia deixar ninguém roubá-lo. Por fim, a bruxa roxa declarou que os céus queriam que ela se casasse com o mestre Shen. E por último, a garota soldada futurista falou que o Shen Fan pertence a ela. A Lara Lynn estava extremamente irritada e começa a liberar as suas espadas, e até disse que não ia aceitar falas arrogantes. Apontando o dedo para as 4 outras mulheres, a Lara falou que elas haviam rejeitado o Shen, e onde estava a dignidade delas. A anjinha falou que isso foi antes e que agora ela havia mudado de ideia, e todas as outras começam a dizer que no passado elas haviam recusado o Shen Fan, porém agora elas amavam ele de verdade. Extremamente furiosa, a garota disse que agora ela era a noiva do Shen Fan, e que por isso era para elas pararem de ficar perseguindo ele. Essa discussão das garotas chama a atenção de um grande grupo de mulheres. E finalmente nós vemos o nosso protagonista no alto de uma nuvem, observando toda aquela discussão. A mulher do sistema ela acaba aparecendo saindo por um portal. Ela fica fazendo piada, dizendo que é uma pena ele não ter sido rejeitado pela senhorita Lara Lynn, pois se ele tivesse conseguido, ele teria se libertado desse sistema. Como não havia conseguido quebrar, entre aspas, essa maldição, ela disse que ele iria ter que recompensá-la. Pra quem ainda não entendeu, o nosso garotão ia ter que dormir com essa mulher do sistema. E ele tinha que fazer isso todas as noites, já que ele estava amaldiçoado nessa espécie de jogo. Após se levantar, o nosso protagonista pede pro robô da casa fechar as cortinas. O nosso herói é o Shen Fan, e ele tá nesse mundo há cerca de 3 anos. Antigamente ele era um fracassado, mas graças ao sistema ele conquistou muita riqueza, status e até mesmo superpoderes. A mulher do sistema chama ele de anfitrião, e como ele havia fracassado na última missão, ele ainda teria que ficar com ela. Ou seja, ele havia recebido 999 foras após se declarar para mulheres nesse mundo. E conforme ele recebia essas recusas, o nosso herói ele ganhava superpoderes e também prêmios. E todo final de noite ele deveria recompensar a garota do sistema, ficando com ela. O nosso garotão disse que no começo parecia que era algo perfeito, porém ele foi se cansando dessa mulher e até disse que isso destruiu a sua dignidade. Comentem aqui embaixo se vocês achariam ruim um sistema como esse. Que o sistema apareça para todos nós. Então nós voltamos alguns dias atrás, quando ele havia recebido essa última missão, que era a missão de número 1000. Caso ele conseguisse receber uma recusa dessa garota, ele poderia se livrar desse sistema. Pra não ficar chato toda hora eu ficar falando sistema, eu vou chamar essa mulher aí de Cici. A Cici apresenta a ficha da última garota, a garota do desafio final, e era justamente a Lara Lynn, uma donzela da seita Lijiang. O nosso herói ele fica dizendo que essa missão vai ser muito fácil, pois jamais uma garota desse nível ia querer sair com ele. Isso porque o garotão ele tinha desenvolvido uma técnica que era se vestir de mendigo e dessa forma as garotas iriam recusá-lo com muita facilidade. Até porque o cara já tinha recebido 999 foras seguidos, então ele sabia o que estava fazendo. Nesse instante, a princesa do clã acaba aparecendo e ela era extremamente bonita. De uma forma meio repugnante, ele abraça aos pés da garota, dizendo que estava declarando seu amor e que gostaria de se casar com ela. Nesse momento a garota pensa como é possível alguém estar tocando nela, visto que ela tinha uma maldição que ninguém poderia encostá-la. Talvez fosse o destino dos deuses colocando este homem diante dela. Eu esqueci de mencionar que essa garota aqui ela era extremamente viciada em livros de romance. E dando um sorriso maroto, o Shen Fan pensou que já estava no papo, ele ia receber a última recusa.
Mas para sua surpresa, ela disse que não gostaria de sair com ele como namorados, pois eles já deveriam simplesmente se casar. Tirando o sarro do nosso herói, a Cici disse que a declaração do anfitrião foi bem sucedida e agora ele ia passar para a segunda fase do campo de batalha infernal. E foi por causa disso que ele havia provocado uma grande discussão entre as mestras do clã. Em resposta, o garoto disse que não gostava da ideia de mulheres brigando por ele, e a Cici fala que a batalha estava apenas começando. Mais tarde, depois de perceber que não ia se livrar da Cici, ele ficou um pouco pensativo no banho. Ele até pensava na possibilidade dessa sistema ficar atormentando ele pro resto da vida. Agora iria começar a batalha infernal e a Cici explica para as candidatas como que funcionaria e diz que a vencedora ia se casar com o jovem mestre. Todas elas recebem um tablet contendo as regras, e as mestras de cultivo haviam recusado ele, porém agora estavam aí se humilhando para casar com o nosso herói. Após sair do banho, o Shenfan ele disse que estava de mau humor e que não ia querer ficar com a Cici. Porém, para sua surpresa, era a maga Carmesim que estava deitada na sua cama. Nesse instante, a bruxa púrpura aparece tentando prendê-lo. Ela falou que não ia deixar a maga Carmesim ficar com o gatão. E para piorar ainda mais a sua situação, a guerreira futurista sai de dentro da TV. Já tá parecendo aquele filme do Chamado. E se eu fosse ele, escolheria logo uma das 5 para ter que evitar esse constrangimento. A Anja, como sempre, era a mais educada e ela veio pela porta da frente. De uma maneira fofa, ela fica envergonhada de apertar a campainha, pois ela não queria incomodar o amor da sua vida. Mas de uma forma inesperada, toda a sua casa é explodida em pedaços, sobrando somente a parte da frente. Todas elas estavam batalhando para ver quem ia se tornar a esposa do Shenfan. Isso aqui é só em um mangá mesmo, pois na vida real são os caras que precisam ficar se humilhando. O nosso herói, logicamente, fica furioso, pois a sua casa foi destruída. Então ele utiliza a técnica divina de viagem de 1000 milhas, e dessa forma ele desaparece deixando ela surpresa. Ele meteu o pé pra longe, tá certo aí esse garoto. Mais cedo ele havia falhado em escapar da Cici, e agora ele estava sendo alvo de um grupo de garotas ferozes. O Shenfan pega o seu celular. Fazia 3 anos que ele estava, digamos assim, sendo explorado pela Cici, e o seu sonho era conseguir encontrar um amor de verdade. Quando estava se preparando para dormir, ele percebeu que o seu telefone estava tocando. Era a Lara Lin, e ela estava ligando para o nosso herói perguntando se ele gostaria de sair com ela em um encontro. O cara já fica todo apaixonado, né, dizendo que era lógico que ele gostaria de sair com ela. Já que ele não poderia se livrar do sistema, ele iria aproveitar a beleza do amor e sair com alguém que ele realmente gostava. Embora não fosse fácil de lidar, ele admitia que era muito legal ter diversas garotas bonitas perseguindo ele, e esses aí eram sem vergonha. A cena volta para as garotas, que continuavam discutindo. A Carmesim, ela fala que a bruxa púrpura tinha atrapalhado tudo, e dessa forma elas começam a lutar uma contra a outra. Nesse momento a Cici ela aparece dizendo que tem uma notícia boa e uma notícia ruim, e pergunta qual que elas gostariam de ouvir primeiro. Todas elas votam na notícia ruim. Então ela usa sua magia para mostrar que já tinha uma garota assumindo a liderança para conquistar o coraçãozinho do Shenfan. A bruxa Carmesim pergunta qual que era a notícia boa. E abrindo as mãos, ela disse que a notícia boa é que ela já tinha feito uma estratégia para dar espaço para todas as outras competidoras. A Cici ela ia organizar de uma forma justa para que cada uma delas tivesse um encontro com o nosso herói. Em outras palavras, aquela que ainda aguentasse após a batalha seria a próxima candidata. Era mais ou menos isso mesmo, porém a Cici ela tinha organizado a ordem dos encontros com base na roupa de baixo das garotas. Em primeiríssimo lugar seria a Cecília, que tinha uma roupa de rendinha branca, e a garota fica envergonhada perguntando como que a Sistema sabia disso. Em segundo lugar estava Freya, que tinha uma roupa de listras azuis e branca. Em terceiro lugar está a Neona, que estava utilizando uma roupa de renda roxa. E isso aí tá mais pra roupa de praia, sei não, hein. E em último lugar estava a Kivi, que estava utilizando uma roupa estranha e nem dava pra saber o que era. E ela até reclama, dizendo que hoje ela havia colocado uma roupa diferente e por isso foi prejudicada. Para elas irem embora, a Cici avisa que organizou tudo de forma justa para que elas tivessem a chance de conquistar o nosso herói e deseja boa sorte. Naquele instante, o Shen estava indo se encontrar com a Lara e ele até utilizou aquelas suas roupas de mendigo. Ele nunca tinha sentido aquilo antes e até menciona que essa garota é muito simpática e bonita.
Segurando nas mãos do nosso herói, ela disse que iria comprar roupas novas para ele. Assim que entraram no shopping, um dos seguranças ficou olhando aquele garoto mal vestido. O cara foi até lá gritando com o nosso herói, dizendo que não poderia deixar um mendigo entrar no local. Porém, a senhorita Lara Lynn disse que aquele garoto não era um pedinte, mas estava junto dela. Bom, depois disso, o nosso herói estava utilizando uma roupa boladona. Isso deixa a garota extremamente apaixonada, dizendo que ele ficou um gatão. O Shen agradece, porém essas roupas eram muito caras, e até menciona que ele acabou sujando a roupa dela. Em resposta, Lara disse que ele não deveria se preocupar com dinheiro, e ela também poderia comprar roupas novas para ela. A Lara gostaria que ele a ajudasse a escolher uma roupa, e o sem vergonha ficou assistindo a garota experimentando diversas trocas. Suas bochechas ficam até coradas, e ela pergunta qual ficou melhor. Nesse instante, um cultivador que gostava da Lara acabou aparecendo, tentando envergonhar o Shen Fan. Ele fazia parte da segunda geração rica da família Zhou-Hai e acaba preparando um ataque. Nesse instante, a garota entra na frente para proteger o seu amado. Utilizando uma técnica de espada, ela corta aquela magia e pergunta quem ousa atacar o seu companheiro. E ela até fica fazendo comparações com os livros de romance que ela lê, dizendo que estava na hora da protagonista feminina salvar o seu amado. Apontando a espada para esse rapaz, ela perguntou que tipo de problema ele estava procurando. O cara falou que esse garoto aí ele só queria ficar com ela por causa que ela era rica e a Lara ela merecia alguém melhor. Fazendo carinho na cabeça dela, o nosso garotão disse que aquele nível de zombaria não era o suficiente para provocá-lo e que ele iria mostrar para ela que ele merecia ficar com a garota. O nosso protagonista ele era boladão, mas ela não sabia disso e avisa para o rapaz que se quiser lutar com ele, eles deveriam fazer isso do lado de fora. O Shen não lutaria ali dentro em um estabelecimento, pois era uma desonra para o dono, e isso faz com que a garota fique ainda mais apaixonada. E aquela batalha entre os dois acabou virando um grande evento. Diversas pessoas estavam assistindo, e o cara fica provocando o Shen, dizendo que ele era apenas um mendigo fracote. Fala mais, meu querido, assim a vergonha vai ser maior. O valentão ele parte para cima dizendo que esse golpe é impossível de ser bloqueado, pois se tratava de magia escura. Porém o maluco ele acaba partindo o ataque utilizando uma lâmina de vento. Aquilo era extremamente chocante, pois a magia escura jamais havia sido bloqueada. Enquanto a garota assistia, ela ficava fazendo comparações com os livros de romance e dizia que o Shen Fan parecia um príncipe. Qual é, rapaz, você não estava todo confiante agora mesmo? Vamos lá, parte pra cima. Já que ele não quer atacar, agora é a minha vez. E o Shen Fan já vai logo preparando uma invocação de lâminas. Aquilo era muito impressionante, pois a técnica de invocação de espadas só era feita por mestres de nível avançado. Após breves segundos, aquele valentão é cortado pelas lâminas que viajava no ar, e ele até faz um corte de calvão de cria. A garota ela até pensa que agora não poderá bobear, pois as outras garotas poderão se interessar por ele. Lembrando que isso aqui é antes daquela batalha final, lá do começo da história, onde elas estavam disputando por ele. Então continue assistindo que a gente ainda vai chegar lá. Abraçando nosso herói, ela sorri, dizendo que o encontro foi interrompido, mas que ela vai dar uma recompensa para ele, se é que vocês me entendem. Enquanto isso, o valentão fica humilhado lá na frente da loja. Eles vão até um hotel ali no centro, e ele fica surpreso, pensando que essa garota tem a mente muito aberta. Ela estava trocando de roupa para fazer essa surpresinha pro nosso herói. Vocês entenderam muito bem, né? Que surpresinha é essa? Ela havia lido num livro de romance que homens gostam de fantasia de coelho, e por isso ela havia comprado uma dessas. Assim que sai do banheiro, nosso herói fica paralisado, e uma mensagem aparece dizendo que a sua paixão havia aumentado. Ela estava se esforçando bastante para parecer fofa e fica imitando um coelhinho pedindo desculpas já que o encontro foi interrompido. Na sua mente, a garota estava comemorando, pensando que aquilo foi um sucesso e que essa imitação de coelho ficou muito boa. E realmente havia funcionado, pois o garotão aí estava com o nariz escorrendo e ainda disse que ela não era nada tímida e inocente. Eu até fiz uma enquete na aba comunidade perguntando que tipo de waifus vocês preferem, e esse tipo de garota aí acabou recebendo a maior quantidade de votos. Ela pergunta por que ele não gostaria de perdoá-la e se deveria fazer algo a mais para recompensá-lo. De acordo com os livros que ela lia, essa era a hora perfeita para derrubá-lo, entre aspas. Então ela utilizou essa técnica fingindo que tropeçou, uma tática muito comum nos animes. A garota tropeça e cai em cima do nosso herói, e ele disse que já viu essa cena em vários lugares antes.
Utilizando todas as suas táticas de sedução, ela pergunta se ele havia perdoado. Porém, para estragar o clima, o celular da Lara acabou tocando. Era uma chamada urgente do seu clã dizendo que ela precisaria voltar logo. A garota explica dizendo que é um assunto de família e pede perdão para o mestre Shen e disse que gostaria de recompensá-lo outro dia. E após colocar um casaco, ela garante que vai voltar para recompensá-lo. E é lógico que o garotão ficou todo animado com as bochechas coradas, e essa era a primeira vez que ele sentia essa paixão. E como o nosso prota não tinha sossego, a Cici acaba aparecendo. Ela faz uma piada falando que é uma pena que ele não conseguiu chegar nos finalmente, nem privacidade esse cara tinha. A cena muda para os anciãos da família Lin, e eles estavam falando sobre o casamento da Lara. O chefe da família estava muito bravo, dizendo que a garota não poderia se casar com um mendigo. Um dos secretários falou que ele foi capaz de romper a maldição que eles haviam colocado nela. E até imaginam que isso seja obra de outras seitas que estavam tentando tomar aquela garota deles. O secretário fala que não tinha motivos para preocupações, pois a garota já estava de volta à sede da família. Alguns queriam investigar a vida daquele garoto, porém um dos anciãos falou que era melhor eliminá-lo, pois ninguém poderia pegar a Lotus Branca. Nós vamos ver mais pra frente o porquê dessa garota ser tão importante, então continue assistindo que eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa obra. Após vermos essa cara de cansado do Shen, a gente já até imagina o que a Cici acabou fazendo com ele. Nesse instante o garoto percebe que estava sendo seguido. No topo de um prédio tinha um capanga da família Lin que acaba recebendo uma informação para eliminar o Shen. Dessa forma, diversos outros capangas pulam lá de cima dizendo para o garoto que só estavam cumprindo ordem. Na verdade, eu que agradeço, pois quero saber quem mandou vocês atrás de mim. Ele simplesmente utiliza um furacão de vento lançando todos eles para longe. E segurando no rosto de um dos caras, ele pergunta quem havia enviado ele. Após tomar uma boa surra, o capanga fala que foi enviado pela família Lin, pois eles não queriam que esse garoto se casasse com a Lara. Quem eles acham que são para mandar na vida dela? E o coitado acabou apanhando só por fazer o seu trabalho. O prota foi batendo no cara até chegar na sede da família Lin. Após chegar lá, o nosso herói já causou a maior explosão, chamando a atenção de todos. E os mestres cultivadores já sabiam exatamente do que se tratava e perguntam se ele tem noção das consequências de provocar a família Lin. Porém, o nosso prota não estava sozinho, ele trouxe a trupe das waifus. Esse aqui sabe o que faz. Com isso, os mestres se perguntam qual o intuito das outras seitas em roubarem o corpo sagrado da Lotus Branca. E utilizando a técnica de lâmina de vento, eles atacam o nosso herói imaginando que ele quer roubar a Lara. Eles simplesmente tratam a garota como se fosse um objeto. E com o seu escudo imponente, a Anjo ela consegue bloquear aqueles ataques. Logo em seguida, todas preparam para a batalha, já que elas estavam ajudando o Shen. Com isso, a garota da tecnologia utiliza uma barreira protetora. Ele não acredita que as garotas realmente o seguiram, ainda mais para resgatar uma outra garota. Porém, como nós sabemos, elas são gadas e corre até lá dizendo que iriam fazer de tudo por ele, deixando a Anja com ciúmes, pois ela não poderia parar de bloquear aquele ataque. É claro que nós viemos te ajudar a salvar a Lara Lin, nós fazemos de tudo por você, jovem mestre Shen. A bruxa Carmesim falou que originalmente até pensou que seria bom ter uma rival a menos, porém o jovem mestre ficaria muito triste. Como é o sonho de todos nós, ou melhor, como é o sonho de todo protagonista ter um harém, ele fica todo feliz. Enquanto isso, a Anjo ela fica passando o maior sufoco tentando bloquear aqueles ataques. Todo romântico, nosso herói toca no ombro da garota agradecendo por ela ter vindo ajudar a resgatar a Lara. Isso faz com que ela fique com as bochechas coradas e até ganha um super buff de poder extra. Esse era o poder do amor. A maga Carmesim ela conta que na verdade a mulher das asas de frango desistiu de ser a primeira participante do encontro e que por isso elas vieram atrás dele. Enquanto isso, uma das mestras da seita disse que esse garoto ele era um sem vergonha, já que ele estava junto de outras mulheres e ainda por cima queria se casar com a Lara Lin. Escuta aqui, ó velha baranga, você não tem o direito de controlar o casamento da Lara não. Se ela quiser casar comigo, ela vai casar e vocês não podem fazer nada. Será que esse moleque idiota sabe do passado dessa garota? O velho fica surpreso, pois os seus ataques não funcionaram no nosso herói. As waifus elas ficam bolando um plano para atacar esses velhos de uma vez só, enquanto eles discutiam com o Shenfan. E é exatamente isso que elas fazem, lançando diversas magias de surpresa.
Porém, o velhinho ele era boladão e conseguiu bloquear aqueles golpes. Todas vocês foram enganadas por esse homem, portanto vou deixar que vocês vão embora e deixem apenas ele para trás. Metendo a maior banca, o nosso herói falou que derrotaria esse velho com apenas um dedo e que vai fazer isso para ensinar uma lição a ele. Como tinha ganhado muitas riquezas por meio do sistema, ele começou a mexer uns pauzinhos na bolsa de valores. E isso foi o suficiente para causar muitos prejuízos na família Lin, e o secretário começa a entrar em pânico. Ele vem correndo dizendo que os preços das ações da família Lin havia despencado, e até o governo do dragão começou a definir os negócios da família como sendo ilegal. Isso porque o Shen ele era muito influente, não era aquele mendigo que todo mundo estava imaginando. Me diga agora onde está o seu ancestral, que eu quero falar com ele pessoalmente. Você acha que pode encontrar o ancestral da família Lin sempre que quiser? Sim, eu quero ver ele hoje, agora. E invocando uma espada gigantesca, aquele velho disse que esse garoto era muito arrogante e que aquilo era um insulto. Ao ver o tamanho daquela magia de invocação, elas começam a ficar com medo, dizendo que elas vão ser derrotadas. E enquanto isso, nosso protagonista disse que esse velho era muito engraçado. De uma forma bastante simples, ele segura naquela espada de invocação. E dentro de poucos segundos, ele drena toda aquela magia espiritual. Agora é a minha vez. E já invoca um poder contra os cultivadores. Caído no chão, o mestre de cultivo disse que aquilo era impossível e que somente alguém do nível imortal seria capaz de fazer isso. É, meu filho, você tá falando com o protagonista dessa obra, e ele já vai tocando na testa do velho para ler as suas memórias. Ele havia reunido todas as informações sobre a Lara, e dessa forma ele descobriu que ela tinha um corpo sagrado de lótus branca e que se fosse oferecido a um cultivador, ele teria poder infinito. Por isso eles haviam adotado essa garotinha para cultivarem o poder dela e fazer um novo mestre imortal na seita. Tudo o que eles fizeram a favor dessa garota era somente para tirarem benefício do seu corpo sagrado. E ao saber disso, o Shen ele fica enfurecido dizendo que essa atitude é vergonhosa. Porém o velho disse que ele não entenderia. Os caras basicamente iriam consumir a energia espiritual da garota para atingirem o nível de imortais. E o velho fica surpreso, pois o Shen parecia ter exatamente esse poder. Após se acalmar, ele diz para as garotas que descobriu onde a Lara estava. E até chama elas para ajudar no resgate, deixando elas apaixonadas, pois ele era muito poderoso. A bruxinha púrpura, ela pediu para a maga carmesim eliminar aquele covarde. Mas parecia que a garota não tinha coragem de fazer isso com alguém. Depois de andarem pelo palácio, eles encontram uma porta bastante suspeita. A maga tenta avisar que esse local parece uma armadilha e somente um tolo entraria por ali. Porém, todos estavam caminhando na maior naturalidade, sem perceber o perigo. O garotão passa pela porta e todas ficam esperando. Logo em seguida, ele observa uma névoa densa. A plantação de bambu não deixava ele enxergar muito a distante. Isso provavelmente era uma ilusão, e os cultivadores queriam separar ele das outras garotas. Por meio das memórias, ele descobriu que os 3 anciãos restantes não eram tão bons em luta, por isso que eles estavam utilizando essa estratégia. Depois de caminhar na floresta, ele acaba encontrando a Lara e fica surpreso. A garota vem correndo na sua direção, chamando ele pelo seu nome, com uma cara apaixonada. E como sempre, ela acaba se jogando no garoto, derrubando ele no chão. Ela fala que os ancestrais da família Lin haviam usado essa área proibida para transferir o poder dela. E o cara já fica todo apaixonado por esse jeito atirado dela. Porém, quando ela puxa sua mão para mais perto dela, o garoto acha algo estranho. Ela até pergunta se o coração dele estava mais acelerado quando ficava perto dela. Essa garota sem vergonha estava jogando todos os seus charmes, porém ele percebeu que tinha uma pinta no corpo dela. E como ele era bom de memória, ele se lembrou que no dia anterior, quando ela estava utilizando aquela fantasia, ela não tinha essa pinta. Então com certeza essa era uma ilusão de disfarce, e na verdade essa era a maga carmesim. Pare com isso, eu vi através do seu disfarce. Ao chacoalhar a garota, aquela ilusão acabou se dissipando. Então um dos mestres cultivadores que estava por trás disso apareceu dizendo que ele era muito esperto. A garota ela tinha sido hipnotizada por esse mestre sem vergonha. Esse era o 7º imortal da família Lin, o Yun Lin. Ele até menciona que provavelmente o nosso herói já tinha uma companheira de corpo sagrado de lótus branco, então não tinha por que ele querer pegar a Lara pra ele. O Shen pergunta o que ele quer dizer com isso, e parecia que a maga carmesim estava voltando à consciência.
O bonitão aí explica que o Shen ele só tem esse corpo imortal porque ele deve cultivar com uma mulher com corpo sagrado de lótus branca. E isso deixa o Shen furioso, pois ele percebeu o que esses caras desejavam fazer com a Lara. Quem entendeu, entendeu. Após acertar um golpe, aquilo se demonstra ser apenas uma ilusão de folha. E quem estava lá era justamente a garota da tecnologia, e que também estava hipnotizada. Aquele mestre sem vergonha colocou uma ilusão para que ela pensasse que o Shen fosse um inimigo. Ao tentar atacar, a maga utilizou uma barreira protetora. Porém, logo atrás estava a soldado, pronta para finalizar a garota com a sua espada laser. O Shen consegue entrar na frente e bloquear o ataque, enquanto pedia para Akvi se acalmar. Só que a magia de hipnose ela era muito forte e não seria fácil de ser quebrada. Então, utilizando o poder do sistema, ele invoca o poder da cobra. Após soltar aquela magia de cobra, ela se enrola no corpo da garota. Ela fica imobilizada por causa desse poder. E enquanto isso, a maga comenta que teve sorte, pois não ficou em uma posição vergonhosa como essa. O líquido vermelho do nosso herói era extremamente poderoso, e ele acaba colocando um pouco na boca da garota para quebrar o feitiço. E dessa forma a hipnose foi desfeita. Voltando à consciência, a garota pergunta o que havia acontecido. Ele explica que a sua energia espiritual foi capaz de quebrar a hipnose e que agora elas estão seguras. Como já era de se pensar, as outras duas também haviam sido hipnotizadas, e a Anjo acaba aparecendo. Chamando os três lá embaixo de pagãos malignos, ela disse que iria trazer o castigo divino a eles. O garotão utiliza aquela cobra para capturá-la. E ela também acaba sendo presa por aquele feitiço. Caindo no chão, a garota fica pedindo para ser eliminada, pois essa humilhação era muito grande. E assim como fez com a outra, ele também coloca o dedo na boca dela para quebrar o feitiço. Dessa forma, 3 delas já haviam sido resgatadas, e as garotas comentam que ele era incrível. Segurando aquela cobra, ele comenta que nunca imaginou que utilizaria esse feitiço. Nesse instante, uma fumaça roxa começou a tomar conta de todo o local, e ele já sabia de quem se tratava. Era Neona, uma das mais boladas por causa do seu poder. Ela estava maluquinha e disse que iria eliminar todos que ficassem na sua frente. Porém, a sua força de vontade era muito grande e ela conseguiu quebrar a hipnose por um breve instante e pediu pro Shen salvá-la. O cara não sabia se ela estava simplesmente fingindo ou se aquilo era real. Então ela mesmo colocou o dedo dele na sua boca para o feitiço ser quebrado. Lá de cima, o mestre de cultivação percebeu que o nosso prota realmente era poderoso. Nenhuma das garotas conseguiu detê-lo e agora ele teria que lutar com as próprias forças. Lá de baixo, a maga percebeu que esse mestre estava escondido e avisou todas as outras. Sem dar tempo para o cara fugir, a garota utilizou a sua expansão total de luz estelar. Aquele ataque surpresa atingiu em cheio no corpo do mestre. E dessa forma o clone dele acabou caindo sem vida, e o nosso herói percebeu que era apenas um substituto. Ele havia feito isso para fugir com seu espírito e ficou dizendo que o Shen não tinha poder suficiente para prendê-lo. Agora que o seu corpo físico foi derrotado, ele poderia aproveitar o paraíso. Um pouco distante dali, lá estava a Lara, presa dentro de uma barreira. Ela sabia que tinha um corpo diferente, porém ela não tinha todos os detalhes. Uma das funcionárias da casa Lin comenta que aquele garoto que ela gostava veio aí para resgatá-la e ainda trouxe outras mulheres. Isso deixa a pobre da garota toda preocupada, dizendo que a família Lin era muito perigosa. Porém essa mulher fica dizendo que essa garota era uma ingrata, pois toda a família tratou ela muito bem e agora estava tentando traí-los. Não era muito bem trair essa família, já que tudo que ela queria era ser feliz com quem ela amava, porém os mestres disseram que esse não era o destino dela. A garota pensava que ela estava destinada a ficar com o Shen, pois ele quebrou a maldição dela, porém a mulher fala que essa maldição foi colocada pelos próprios anciãos. Eles pegaram ela quando ela ainda era uma garotinha, já que ela tinha esse corpo santo de lótus branca, e colocaram essa maldição para que ela não pudesse se relacionar com nenhum outro homem. Vocês vão ver como que a história da Lara Lin é triste, galera. Pra falar a verdade, todas as outras waifus aí que estão atrás do nosso herói têm histórias tristes, então continue assistindo, tenho certeza que você vai gostar de pelo menos alguma delas. Isso deixou a Lara surpresa, é lógico, pois ela não sabia de nada disso, e ainda descobriu que ela foi roubada de seus pais. Em resposta, a assistente falou que tudo isso era para que utilizassem o poder da garota, e como trataram ela bem, ela deveria retribuir dando o que eles queriam. Essa secretária, cara de lombriga, fica passando o maior medo na Lara, dizendo que aquele garoto não vai conseguir salvá-la. Então ela responde, dizendo que vai utilizar a sua magia para que ele consiga encontrá-la. Mesmo que tentasse impedir, a secretária não ia conseguir, pois tinha uma barreira protetora.
e utilizando seu cultivo, ela acaba atingindo o próprio corpo com uma lâmina d'água. Isso acaba fazendo um machucado e ela disse que agora o Shen poderia encontrá-la, sentindo esse seu ferimento. Há quanto tempo você conhece esse garoto? Por que você confia tanto assim nele? Em resposta, Lara disse que era por causa da intuição feminina. Mas na verdade é porque ela era uma romântica que queria muito seguir as histórias dos seus livros. Desde que ela nasceu, ela não conseguia tocar em nenhuma pessoa e todos os funcionários da casa tinham que usar magia para interagir com ela. Até mesmo quando ela via animais, ela não podia encostá-los. As criaturas até sentiam medo dela por causa dessa maldição. E desde então ela viveu uma vida em completa solidão, sem nunca ter tocado em uma única pessoa. Felizmente, ela se apaixonou por livros de romance, e esse era o seu refúgio para ela fugir da sua triste realidade. Disseram para ela que poderia quebrar essa maldição fortalecendo a sua própria energia de cultivo. A partir daí, ela começou a treinar bastante no intuito de alcançar o reino de Mariama e assim quebrar o feitiço. Durante todo esse tempo, muitos homens se declararam para ela, mas a garota não podia fazer nada a respeito, já que ela não poderia encostar neles. Isso deixava ela muito triste, pois ela sempre imaginou encontrar o seu verdadeiro amor, assim como nos livros. Então, em um belo dia, um garoto mal vestido tocou na sua perna dizendo que a amava e que gostaria de se casar com ela. Nunca antes em toda a sua vida ela havia encostado em uma outra pessoa, e aquilo foi o suficiente para fazer ela se apaixonar. Poderia até ser que ela estava se apaixonando muito rápido, mas ela verdadeiramente gostava do Shen. Ela até escolhia roupas pensando se ele iria gostar. Até mesmo lia dicas de relacionamento para utilizar com ele, e era por isso que ela amava tanto o nosso herói. Nesse instante, o grupo do Shen aparece, deixando a secretária surpresa. Ele havia conseguido rastreá-la por causa daquele ferimento e correu até lá no poço d'água. Com uma simples cotovelada, ele acaba quebrando aquela barreira. Esse maluco aqui era brabo. Segurando a garota, ele pergunta o que diabos fizeram com ela. E morrendo de medo, a secretária disse que foi a garota mesmo que se machucou para que ele pudesse rastreá-la. Bastante preocupado, o nosso prota garante que ela ficará bem. Porém, a sua visão estava ficando turva e ela começou a perder a consciência. Nesse instante, ela acorda em um outro local, ainda presa pelas amarras da maldição. O mestre de cultivo disse que isso tudo era culpa do Shen Fan, que acabou estragando o seu plano que vinha durando há muitos anos. Logo após isso, a garota acorda nos braços do Shen. Foi você quem me salvou? Se não fosse eu, quem mais seria? Esse aqui era o último romântico da Terra, vai aprendendo aí com ele. As garotas ficaram com ciúmes e até pedem para serem carregadas por ele. O cara responde que só fez isso porque ela estava ferida e que precisavam sair dali o mais rápido possível. E a garota soldado já vai logo abraçando o nosso herói. Em seguida, a maga começa a puxar a garota pelas pernas para que ela solte o Shen. E com isso todas começam a abraçá-lo, dizendo que queriam a sua atenção. Que a deusa do sistema apareça para todos nós. Quem não comentar não vai ganhar waifu. E por isso a maga ela não queria ficar de fora e acaba pulando em cima das garotas. A secretária ela percebe que aquele bonitão ele era muito popular e que tinha muitas mulheres interessadas nele. O Shen pede para elas fazerem silêncio e que tinha algo importante a dizer a todas elas. Ainda com a Lara nos braços, ele disse que a partir de agora iria protegê-la. Ele não iria deixar que a família Lin a envergonhasse novamente no futuro e se fosse preciso, ele eliminaria todos eles. De longe os mestres cultivadores perceberam que tomaram um sacode e que esse jovem garoto era muito poderoso. Porém, eles não poderiam deixar ele se safar tão fácil assim. Os velhos perguntam onde que estava o ancestral da família Lin. E o nosso herói fala que ele havia fugido e os velhos ficam paralisados. Agora que aquele sem vergonha que era o herdeiro da família foi derrotado, o secretário pergunta se a família já estava arruinada. A garota fala que estava com vergonha e disse que poderia ir caminhando, pois já havia se recuperado dos ferimentos. Todas as outras estavam com muita inveja. O traje tecnológico detectou a temperatura corporal fora do comum na Akivi, e já que ela estava muito apaixonada. E com isso, a sua roupa acabou explodindo, tudo isso por causa de amor. Bastante tímida, a Lara disse que agora ela não poderia mais voltar para sua família, e ela não teria onde ficar. Segurando a garota pelos braços, ele disse que daria a ela um lar confortável. E de uma forma bastante fofa, ela disse que ele era muito gentil.
Todas as outras ficam com ciúmes, dizendo que também gostariam de morar junto dele e que isso seria injusto com elas. Como seu desejo era montar um harém, ele acaba concordando, dizendo que realmente seria injusto, pois todas elas haviam ajudado. Todas deveriam segui-lo, pois iriam morar todas juntas em uma grande mansão. Ele chama uma de suas limusines e a Anjo fala que esse carro não consegue fazer curva, já que era muito comprido. Quem aparece ali é a Cici, e ela fala para Anjo que esse carro não precisa se mover de acordo com as físicas, já que ele usa magia. E ainda diz que havia preparado tudo dentro do carro. Todas elas partem para dentro da limusine. Nenhuma delas tinha entrado em um carro tão luxuoso e ficam encantadas. Por outro lado, a Cici ela só queria se aproveitar do nosso herói, dizendo que quer se divertir bastante hoje à noite. Essa daqui não pensava em outra coisa e até pergunta onde eles vão para se divertir. Sai pra lá, mulher, você não cansa não, pelo amor de Deus. Além do mais, você descobriu informações sobre a família Lin que eu tava precisando? Ela explica que descobriu sim, e já havia se passado 600 anos desde que o ancestral da família Lin ascendeu ao céu e ele tinha a habilidade de tomar corpos. Enquanto isso, as outras garotas ficavam tentando ouvir o que o nosso herói estava conversando com a mulher do sistema. A Lara se lembra muito bem do mestre dizendo que não importava para onde ela fugisse, no final de contas, ela se tornaria a sua esfera de energia. E isso deixou a garota bastante triste. Com uma aura sombria em volta do seu corpo, ela disse que o Shen deveria ficar bem. Mais tarde, acabam chegando no local onde deveria ter a mansão. O prota pergunta pra Cici se ele não havia pedido uma casa bem grande aí nesse local, com um quarto para cada garota. Então a equipe de construção dá boas-vindas para a senhorita Shen. Eles haviam confundido, achando que a sistema na verdade era o jovem mestre. Eles erraram feio e ela até falou que eles estavam confusos. Um pouquinho envergonhado, o cara olhou pro pessoal que estava logo atrás e imaginou que o nosso protagonista fosse o motorista. Então ele vai até a mulher que ele julgou ser a mais bonita, achando que ela era a senhorita Shen. De uma forma um pouco tímida, ela disse para esse cara que também não era o Shen. E para ajudar o rapaz, o nosso herói dá uma tossida. Imediatamente ele se vira dizendo que era apenas uma piada e que gostava de fazer brincadeiras. E enquanto isso, a bruxinha púrpura fica toda feliz depois de ser chamada de senhorita Shenfan. Ele perguntou onde estavam as 5 casas que ele havia encomendado. Nesse instante, a enxerida da sistema aparece dizendo que cada uma das garotas vai poder escolher a casa conforme elas quiserem. Cada uma teria uma casa somente para elas e o jovem mestre ficaria no centro para que não fosse injusto com nenhuma delas. A garota Anjo ela pergunta quando irão se mudar para essa nova casa, já que nem havia começado a construção. A equipe de construtores disse que eles utilizariam uma super tecnologia e que ficaria pronta em um único dia, ou seja, amanhã. Porém, o preço seria um pouco alto. Para humilhar a todos, o nosso herói retira o seu cartão Super Ultra Blaster do bolso. Ele era tão rico que emitia uma luz daquele cartão que era capaz de cegar as pessoas. Indo embora, o pessoal da construtora ficou todo feliz, dizendo que amanhã a casa ficará pronta. Depois que todos fizeram os pedidos, como que eles queriam ali as suas casas, a Cici diz que elas deveriam voltar amanhã para fazer a mudança. Porém, a Lara, ela não tinha casa, e o nosso herói ele não sabia como passar a noite com essa garota sem magoar as outras meninas. As 4 acabaram pulando em cima dele, dizendo que iriam passar a noite num hotel todas juntas. Ele acaba utilizando seu poder para afastar todas elas. Esse daqui não sabe aproveitar as oportunidades. Bem que eles falam que o bife só cai no prato de vegetariano. Agora que a Lara estava sem casa, ele disse que ela iria morar com ele na sua própria mansão. Porém as outras garotas ficaram dizendo que aquilo era injusto, pois a Lara ia sair na frente delas. E agora era a vez de outra garota. Porém a sistema disse que ainda não tinha acabado a vez da Lara, já que o encontro dela foi interrompido. Utilizando uma magia de teletransporte, eles vão para o seu quarto e o cara disse que ela poderia passar a noite ali. E usando os seus dons de sedução, a Lara disse que queria ficar mais um pouquinho ali com ele, e ele concorda, é claro. Logo em seguida ela vai tomar banho e até havia selecionado uma roupa para agradá-lo. E enquanto isso, o garotão estava se esforçando para não parecer nervoso, e até pensou que a sistema poderia interromper ele ali na última hora. Logo em seguida, alguém acaba batendo na porta. Quem estava lá era justamente a Lara, com o corpo molhado, pois acabou de sair do banho. O Shen pergunta por que ela não se secou direito. Porém, de uma forma inesperada, ela acaba atingindo o nosso herói com uma espada, perfurando o seu peito. Com uma voz sombria, ela disse que era isso que iria acontecer quando alguém se rebelava contra ela.
Como essa voz não era da garota, ele logo percebeu que ela estava sendo dominada por aquele mestre. Lambendo a lâmina, o cara disse que era exatamente isso, e que não ia deixar o garoto sair impune. Porém, o nosso herói estava um passo à frente, e disse que já tinha previsto isso. E com o corpo brilhando, ele disse que finalmente havia o encontrado. Aquele era o mundo espiritual do qual os humanos normais eles não conseguiam entrar, e o cara fica confuso. Após utilizar uma magia, ele tenta descobrir como que o Shen fez para entrar ali dentro. Em resposta, o Shen fala que essa maldição da alma é uma característica dos demônios ocidentais, e por isso ele conseguiu rastreá-lo. Isso nos faz teorizar que talvez o nosso protagonista não seja asiático. Em um tom arrogante, o mestre ancião disse que esse território espiritual deixava o seu corpo mais forte. E ao perceber que o Shen conseguia suportar aquela energia, ele disse que iria tomar o corpo dele ao invés de tomar o corpo da Lara Lin. Nesse instante ele percebeu que o corpo do protagonista estava sem vida, e aquela era somente a sua forma energética, digamos assim. Ao perceber essa brecha, o nosso herói prepara para atacá-lo. Porém, o mestre ancião tinha uma força muito maior dentro desse mundo espiritual, e com isso ele acaba lançando um golpe do talismã cortante. Com uma aura azul em suas mãos, o Shen consegue bloquear esse ataque, e de uma forma praticamente perfeita, ele acaba drenando toda essa energia para as suas chamas azuis. O mestre ancião não acreditava que esse garotão tão jovem fosse capaz de fazer isso, e pergunta como ele é capaz de utilizar essa técnica. Percebendo que não poderia se defender, ele viu que estava ferrado. Com isso, nosso herói acertou um golpe em cheio no seu rosto. Bem feito pra esse valentão, eu só queria que o nosso herói fizesse um calvão de cria, que nem ele fez lá com outro cara. Mas aí eu não sei se espíritos cortam cabelo. No templo da família Lin, o mestre viu que a tábua do outro mestre havia sido quebrado. Isso porque aquele ser imortal estava sendo derrotado. E antes de partir, o cara fala que sugou toda a memória da Lara Lin, e ela não ia mais se lembrar desse garoto. O nosso prota não estava acreditando muito não, porém ele saiu correndo até lá para ver se a garota ainda estava bem. A Cici acaba aparecendo e ele pergunta como que ela conseguiu surgir no mundo dos espíritos, porém ela fala que está em todo lugar a todo instante. Por ter derrotado o ancião imortal, ele acabou ganhando uma recompensa e agora poderia assumir o corpo de uma outra pessoa. Ele disse que não queria saber nada de recompensa, ele só queria poder ajudar a recuperar a memória da Lara Lin. Porém, o sistema fala que essa recompensa era justamente para ela, e o nosso herói acaba tocando na cabeça da garota tentando ver as suas memórias. No intuito de curá-la, ele volta no passado, nas memórias da garota. Ela estava muito triste, pois havia tocado em um cachorrinho. Aquela cena foi muito chocante para a garota, então ele vai até lá e utiliza o seu poder para curar o bichinho. Depois de restaurar os ferimentos, ela comemora bastante. Então ela explica que isso é por causa da sua maldição, do qual ela não pode encostar em outros seres vivos. O garoto estica a sua mão e toca na cabeça dela para poder quebrar esse feitiço maligno. Isso não era interferir no passado, mas sim nas memórias da garota. E os sentimentos que ela tinha pelo Shen Fan ficaram ainda mais fortes. Com isso, todas as suas memórias foram alteradas e ela se lembrava de poder interagir normalmente com as outras pessoas e até mesmo com animais. Depois que saiu do mundo espiritual, o Shen ele utilizou o resto da sua energia para poder se ressuscitar. Ao abrir os olhos, a Lana estava lá abraçando ele e o garoto pergunta se ela havia se lembrado dele. A garota disse que não era mais para ele se colocar em perigo e que gostaria de passar o resto da vida junto dele. Nesse instante, a Sistema ela ficou falando na cabeça dele, dizendo que não havia entregado a lição de casa hoje, se é que vocês me entendem. Porém, o cara já estava de saco cheio da Cici e diz em voz alta que ele não quer ficar com ela hoje. Isso porque ele estava de frente com uma garota muito mais atraente e interessante. Se vocês concordam com o Shen, comentem aí embaixo. Enquanto ela abraçava ele intensamente, a Sistema acabou substituindo o nosso herói por uma cenoura de pelúcia gigante. Isso deixou a garota envergonhada, pensando que ele havia fugido dela, e até fica brava, dizendo que os livros de romance são todos mentirosos e que não adianta uma mulher ser dominadora, pois isso afastava os homens. Nesse instante, uma luz em seu corpo começa a brilhar, e ela percebe que o seu poder de cultivação estava voltando ao normal. Em outro local, o nosso prota fica bravo com a Cici, dizendo que ela não deixa ele em paz nem um dia sequer, e que ela só tá fazendo isso para atrapalhar ele que ia chegar nos finalmente com a Lara. Ela explica que a energia do nosso herói era muito intensa, não era qualquer mulher que poderia suportar, se é que vocês me entendem. Mas ao mesmo tempo ele precisava liberar essa energia. Não sei se vocês entenderam muito bem o que está acontecendo aqui. Ele basicamente precisava ficar com mulheres, caso contrário seu corpo não resistiria, entre aspas, a essa energia.
O cara fica morrendo de vergonha, falando que essa sistema era uma danadinha. Em resposta, ela disse que o preço para se tornar o anfitrião do sistema era esse, era um preço muito caro. Então pergunta se o que ela está querendo dizer é que ele precisa praticar a cultivação dupla com a pessoa certa. Não era exatamente isso, e ela afirma que se a energia dele não fosse controlada, ele poderia destruir cidades. E se por acaso ele acha que não consegue controlar a própria energia, então ele tem que continuar liberando esse poder, cultivando com ela. Porém não era isso que esse cara queria, mas pro seu azar a Lara acaba aparecendo nesse instante. Ela dá uma desculpinha falando que chegou na hora errada e disse que ia deixar eles a sós. Segurando a mão da garota, a Cici fala que ela chegou na hora certa. Ela disse que o Shen não ia permanecer exclusivo dela e que a garota deveria aproveitar o último encontro, pois depois disso seria a vez de uma outra garota. Isso era necessário, pois deveria dar oportunidade para outras waifus conquistar o coraçãozinho do nosso herói. E dessa forma, ele vai até um encontro no shopping com a Lara. Chegando lá, a garota que havia dado um fora nele acabou o encontrando. Ela estava junto de suas amigas e disse que era bom revê-lo depois de tanto tempo. A amiga gordinha pergunta para sua chefe como que ela conhece um garotão tão bonito assim, e ela fala que só usou esse rapaz. A Lara chega nesse instante e lembra dos livros de romance onde o protagonista masculino sofria bullying de garotas. Então ela corre até lá para salvar o seu amor, dizendo que o garoto já estava compromissado. Em resposta, a chefe disse que reconhece essa garota, ela era ex-herdeira da família Lin, e até comenta que ela havia perdido seu poder de cultivo. Haviam se espalhado boatos de que ela foi expulsa da família e ela tinha perdido os poderes, e essas garotas ficam zoando com a cara da Lara Lin. Interpretando uma personagem dos seus livros, ela fala que uma protagonista não pode ser zoada na frente do seu namorado. E soltando uma rajada poderosa de vento, ela lança todas essas garotas pro alto. E aquele ataque é bastante constrangedor para essas garotas. E após cair no chão, elas ficam dizendo que os boatos dessa garota ter perdido o cultivo eram mentirosos. Se virando para o nosso herói, ela dá um sorrisinho, dizendo para ele não perder tempo com pessoas idiotas como elas. E as garotas continuam perseguindo eles, dizendo que precisam se vingar daquela garota. A Lara preferiu romper os laços para poder ficar com o amor, e agora ela estava arrependida de ter recusado esse garoto, pois ele parecia ser incrível e também muito rico. Outros caras tentaram ficar com a Lara, porém ela acabou escolhendo esse rapaz, por isso ele deveria ser alguém diferente. Elas até acharam que eles não iam conseguir entrar naquela loja, pois só entravam as pessoas mais ricas e poderosas. Porém, ao demonstrar o seu cartão Black, eles tiveram o acesso permitido. E até ficam dizendo que ele deve ser alguém muito rico para ter um cartão preto daquele. Isso faz a garota ali de cabelo roxo ficar toda triste, já que ela havia recusado se casar com esse garoto. E até disse que ia recuperar a sua vida de esposa rica, não importa o que acontecesse. Ela observa algumas outras garotas entrando lá dentro e imagina se ela é a única que está passando por isso. Todas essas garotas que entraram lá estavam apaixonadas pelo nosso herói, pois além de bonitão, ele era muito rico. Mas quem acaba chegando lá para protegê-lo é justamente as suas waifus. A Cici fica dando uma risada, dizendo que a competição está ficando acirrada e que está sendo divertido assistir tudo. O nosso herói estava vendo alguns relógios caros para comprar, e é lógico que o vendedor ficou tentando oferecer os mais valiosos. Ele acaba dando um sorriso meio envergonhado, pois a Lara disse que ele ficou muito bem com aquele relógio. Do outro lado da loja, as garotas estavam dando uma lição naquelas meninas apaixonadas. A maga Carmesim, ela ficou dizendo que agora era a vez dela, pois a Lara já tinha ficado bastante tempo com o Shen. E ela até reclama pra Cici, falando que isso tá sendo muito injusto, mas a sistema disse pra ela não ter pressa, pois a sua hora iria chegar. Além do mais, se ela ficasse perturbando o Shen, provavelmente ele não ia mais querer ter contato com elas, então era melhor elas ficarem quietas, e as garotas acabam concordando. Do outro lado da rua, algumas pessoas mais velhas ficam dizendo que a juventude hoje em dia é muito inocente, observando ali o namorico do nosso prota. De uma forma envergonhada, ela acaba puxando o nosso herói, dizendo que tá ficando muito tarde e era melhor eles entrarem para descansar para a noite. Vocês já entenderam o que é esse descansar para a noite, né? Porém, o celular dele acaba tocando. Ao atender, percebe que era a garota do sistema. Ela aparece ali com a limousine, dizendo que o ninho do amor foi concluído e que as garotas deveriam se mudar para lá. Olha o nome dessa casa. As garotas estavam dentro da limousine, bastante bravas, pois elas estavam com ciúme dele. Ao perceber que o clima não estava muito agradável, ele disse para Lara se sentar na frente, pois ela poderia ficar em perigo. E quando senta no banco de trás, todas as garotas pulam em cima dele, querendo chamar sua atenção.
Novamente, que o sistema apareça para todos nós. Elas até tentam beijar o nosso protagonista e ele percebe que o clima tá ficando muito quente. Então ele utiliza sua tática secreta, que é se teletransportar e deixar o seu ursinho ali de pelúcia no local. Ele vai diretamente para a mansão, onde as casas ficaram prontas. Ele percebeu que a arquitetura estava muito diferente e até se pergunta se isso era o mundo real. Por outro lado, a Cici estava dirigindo a limusine deixando a Lara preocupada, perguntando se por acaso o nosso herói estava em perigo. Ela até imagina que as garotas vão partir para cima dele como tigre feroz e até fica dizendo que ele é um coitadinho. Porém, a Cici disse para a garota não se preocupar, pois o Shenfan ele era muito poderoso e além do mais, ela foi muito boa em conseguir capturar o coraçãozinho dele. Além do mais, ela também saiu no lucro, pois ela havia conseguido quebrar aquela maldição e ainda recuperar o poder de cultivo. Então ela deveria manter em segredo que o nosso protagonista tinha esses poderes misteriosos, e ela acaba dizendo que não vai contar isso pra ninguém. Mais tarde, quando elas chegam, o nosso protagonista já estava lá esperando. Todas elas ficam surpresas, pois a casa que elas haviam pedido saiu realmente como elas imaginaram. A casa da Anjo mais parecia um palácio e ela fica dizendo que está exatamente como havia pedido. Já a casa da garota futurista ficou parecendo um ciborgue gigante e os seus olhos começam a brilhar dizendo que está muito bonito. Já a casa da maga Carmesim ficou bastante tenebrosa e ela disse que não esperava que eles conseguissem esses materiais mágicos raros. E por último e não menos importante, a casa da maga púrpura. Quem assistiu o vídeo do garoto dos tentáculos provavelmente vai ter pesadelos com uma casa dessa. E ela fica apaixonada dizendo que a casa ficou perfeita. Nosso herói disse que os estilos dessas casas estão bastante diversos, e a Cici até concorda, dizendo que saiu exatamente como elas queriam. No entanto, a casa da Lara Lynn não ficou pronta, e a Cici disse que é porque ela estava dominada com aquele espírito quando ela acabou fazendo o pedido, então não consideraram. Sussurrando no ouvido da garota, ele disse que não teria problema, pois ela poderia morar na sua casa até ficar pronto. Isso faz todas as outras garotas prestarem atenção no nosso herói, já que elas estavam morrendo de ciúmes e também gostaria de passar a noite com ele. Lembrando vocês que vai contar a história de cada uma dessas waifus, e eu tenho certeza que vocês vão gostar de pelo menos uma delas. A maga Carmesim é a minha preferida. Quando percebeu que elas haviam ouvido aquele sussurro, ele já ficou tenso. Nós também queremos morar com você. Como foi que elas ouviram aquilo? Porém, só havia uma maneira de acalmar essas garotas, diz a Cici. A Freya já vai logo preparando uma magia para destruir a sua casa, no intuito de passar a noite com o nosso herói. A Kivi também já pega sua bazuca no intuito de destruir tudo. Então ele grita bem alto, dizendo para elas que tinha algo importante para anunciar. Ele havia decidido que iria visitar a casa personalizada delas nos próximos dias, então elas deveriam cuidar muito bem do lar. Mais tarde, quando ele estava na sua casa, ele pensou que aquela sua declaração poderia sair pela culatra, já que elas eram muito malucas e seria arriscado ficar sozinho com uma delas. Como já era de se imaginar, a Cici acaba aparecendo à noite, dizendo que tem algo importante para mostrar para ele, e ele já fica dizendo que não quer dormir com ela. Colocando o pé em cima da cama, a Cici fala que a Lara Lynn é a preferida do jovem mestre, porém ele sabe muito bem que ela não tem poder suficiente para aguentar a sua energia. Em outras palavras, ele teria que aliviar o seu poder mágico com ela. Vocês sabem muito bem o que ela está querendo dizer aqui. No outro dia, ele acordou muito cansado, já que gastou muita energia durante a noite. Ele fica surpreso, já que a Lara Lynn estava preparando um café da manhã, e até pergunta por que ela estava vestida assim. Ela disse que preparou um café da manhã com muito amor e pergunta se ele gostaria de comer primeiro ou de tomar banho. Ou se ele preferisse, ela poderia preparar qualquer coisa que ele gostasse. Um pouco envergonhado, ele disse que não ia tomar banho agora e que ia comer primeiro. Aquele lanche estava delicioso e a garota fica toda apaixonada, e ele até comenta consigo mesmo que era muito bom ser mimado por uma mulher. No quarto da Anjo, ela estava fazendo uma prece para uma estátua, dizendo que gostaria de capturar o Shenfan. A garota soldado também estava fazendo uma prece, rezando para o seu deus da arma, dizendo que gostaria de pegar o Shenfan para ela e também de eliminar a Lara Lynn. A maga estava fazendo algumas poções, dizendo que iria utilizar o líquido vermelho do Shenfan para produzir uma substância que iria fazer ele ficar apaixonado por ela. E por último, a bruxa púrpura estava fazendo uma oferenda para conseguir enxergar por através das paredes. Não me pergunte o que ela queria fazer com uma magia dessa. Nesse instante, o Shenfan acaba sentindo que algo de ruim está acontecendo e até acaba engasgando.
Ordenando para que a sistema apareça, ela pergunta quais são as ordens do anfitrião. Ele queria saber sobre o que as outras garotas estavam fazendo e até pergunta se as notícias de que ele iria visitar a casa delas havia se espalhado, e a sistema fala que sim. Então, meio envergonhado, ele fala pra Lara Lynn que ele ia visitar as outras garotas pra ver se tava tudo certo, e ela até acaba dizendo que garotos bonitos como ele já era de se esperar que tivesse outras pretendentes. Com uma dor no coração, ele ficou dizendo que parecia um idiota, já que ia deixar de dar atenção pra garota que ele gostava pra dar atenção pra algumas completas malucas. E dessa forma ele acaba batendo na porta da casa da Cecília, que é aquela garota anjo, e até disse que ela era a mais normalzinha dentre todas as outras. Ela abre a porta toda animada, dizendo que era a primeira a receber a visita do jovem mestre. Ele percebeu que a casa dela estava com um cheiro estranho e perguntou se ela havia queimado alguma comida. E a garota ficou dizendo que ela ainda não se adaptou com essa tecnologia humana. Após se sentar, ela veio oferecendo algo para ele beber. Após tomar, ele sentiu um gosto muito estranho e acabou cuspindo na garota, que estava bem próximo dele, dizendo que aquele sabor ali estava muito estranho. Parecia que ela tinha feito isso de propósito, somente para tirar a roupa, dizendo que agora estava molhada. Ela disse para ele não se preocupar, pois ela emitia uma luz sagrada que impossibilitava ele de enxergar as coisas. Porém, o nosso herói ele tinha uma magia que filtrava essa luz sagrada, então basicamente ele estava vendo tudo. Isso fez com que ele ficasse muito sem graça e percebeu que tudo isso foi armado por ela. Porém, a garota ela ficou muito contente, pois a sua estratégia havia dado certo, e tinha um olhinho ali da bruxa enxergando tudo. Ela até disse que a cara que o Shenfan fez foi muito fofa quando ele ficou com as bochechas coradas. Por outro lado, a garota soldado ela havia mudado as suas táticas e agora ela iria partir para o plano B. A Neona estava conseguindo enxergar todas as outras competidoras por causa daquela oferenda que ela fez, e até comenta que as suas inimigas são muito fortes. A próxima que iria receber a visita do nosso herói era a maga Carmesim, a chamada Freya. Ela tinha feito uma espécie de feitiço para poder hipnotizar o nosso herói e fazer ele se apaixonar por ela, porém ele precisava do líquido vermelho do garoto. Ao perceber que a bruxa Carmesim estava espionando ela, a garota acaba destruindo aquele olho. A Neona, com isso, acabou descobrindo que a Freya ia pegar o líquido vermelho do Shen, e ela precisaria ir até lá e contar tudo. Enquanto ia até a mansão do nosso prota, a bruxa púrpura acaba chegando lá dizendo que ia impedi-la. Lançando um raio, ela tenta atingir a Freya, que acaba desviando. Este seu nível não é o suficiente para me parar, e ela já vai logo carregando uma magia em sua mão. Ela acerta aquele olho gigante, e de cima daquela criatura lá estava a bruxa púrpura, a Neona, e fica dizendo que iria impedir ela de prejudicar o Shenfan. Ainda comenta que poderia ter feito vista grossa, mas como a maga Carmesim queria machucar o jovem mestre, ela não poderia deixar ela sair impune, e já vai logo preparando uma magia na boca daquele monstro. O nosso herói estava indo até a casa da Akivi para ver como é que ela estava. Porém, no meio do caminho, ele acabou vendo que o céu estava ficando muito estranho. Isso era por causa da batalha das duas garotas que estava acontecendo no céu. A maga Carmesim acaba sendo atingida e ele pula para tentar segurá-la. No último instante, consegue segurar a garota, impedindo que ela se esborrachasse no chão. Ela estava bastante ferida e ele utiliza a sua magia de cura para tentar restaurar os ferimentos dela. Com os olhos semi-abertos, ela comenta que o seu selo estava sendo rompido. Nesse instante, ela começa a ficar estranha, e o nosso prota se assusta, imaginando que fez algo de errado. Nós vemos um rei comentando sobre o seu selo ser quebrado, e com os dedos cheios de anéis, ele disse que não ia deixar essa maga Carmesim escapar dele. E a garota acaba mudando de aparência, ficando com o cabelo platinado e comprido. Ele até pergunta se a Freya estava bem, já que ela estava muito diferente. Com uma aura mística, ela pergunta o que ele havia feito com ela, e o cara acaba dizendo que apenas usou seu feitiço de cura. Com uma forma um pouco envergonhada, ela disse que o mestre Shenfan realmente era muito poderoso, e somente com a sua magia de cura ele foi capaz de remover aquele selo dela. Porém, a garota percebe que não estava mais com o seu frasco. Isso porque a bruxa púrpura acabou roubando daquela maga o feitiço que ela ia jogar no nosso herói. E erguendo o frasco, ela acaba mostrando para o Shenfan e disse que a Freya, na verdade, ia tentar hipnotizá-lo. Ele pergunta se isso era verdade e a garota fica assoviando, tentando disfarçar. Como você ousa falar isso? Eu não vou te perdoar. E a garota tenta atingir a sua inimiga. Na verdade, ela havia percebido que a Freya havia mudado, e talvez tudo aquilo que ela estava fazendo antes era por causa de um feitiço que havia controlado a mente dela.
Com um olhar sério, ela disse pra Freya que não tinha medo dela, e ainda mais que ela não tinha o poder suficiente para derrotá-la. Nesse instante, mãos negras acabam saindo do chão capturando a garota, e ela fica perguntando o que diabos era isso. Isso é porque ela não tinha conseguido ocultar a sua aura depois que o selo foi quebrado, então essa pessoa que havia colocado esse selo nela estava trazendo ela de volta para aquele local. O nosso herói perguntou o que estava acontecendo e se aquela magia era dela. Porém a garota fica pedindo ajuda, dizendo que ela estava sendo sequestrada e ele deveria salvá-la. E dessa forma, os dois acabaram sendo engolidos por aquela magia sombria. A Cici, que estava lá em cima nas nuvens, comentou que essa habilidade era muito interessante e que vai ser muito legal assistir tudo. Momentos depois, eles acabam caindo em um local bastante estranho e ele até pergunta onde estavam. Nesse local havia uma pedra mágica proibida que impedia a magia deles de serem utilizada. Alguns fantasmas acabam aparecendo, e o nosso herói já consegue lançar uma magia de vento, eliminando eles. Isso era bastante estranho, já que ele estava conseguindo utilizar magia mesmo nesse local, e a garota até comenta que isso não é ilusão, e na verdade são fantasmas mesmo. Se você tinha uma espécie de maldição no seu corpo, você deveria ter me falado antes. Porém ela fica meio que sem graça, pois ela não tinha contado nada. Vocês vão ver exatamente que maldição é essa, coitada da garota. Essa daqui sofreu bastante. Mais monstros aparecem e o nosso herói vai derrotando todos eles. De uma forma surpresa, ela dá um grito perguntando como que ele consegue utilizar as magias tão naturalmente, já que essa pedra proibida acabava anulando a magia. Ele não poderia falar que conseguiu esses poderes por causa da sistema, então fica dizendo que é apenas sorte. Porém isso é o suficiente para fazer a Freya ficar ainda mais apaixonada, dizendo que ele era mesmo incrível. Ele queria sair logo dali, mas a garota acaba se jogando pra cima dele, dizendo que era bom eles passarem um tempo nesse local, para poderem descansar. Por outro lado, o cara que tinha colocado o feitiço de selo na Freya fica dizendo que essa garota é uma sem vergonha, já que estava se oferecendo para outro rapaz. E ele até acaba convocando outras magas carmesins para lidar com a Freya, dizendo que ela não vai escapar dele. O céu começa a ficar escuro, parecendo que algo sinistro está surgindo lá em cima. Tanto a Anjo quanto a Neona, elas ficam dizendo que isso deve ser obra daquela bruxinha carmesim, ela deve estar por trás de tudo. E é exatamente isso que acontece, uma versão clone da bruxa carmesim acaba aparecendo lá na mansão, dizendo que vai eliminar todas as ameaças. E dessa forma acaba utilizando uma magia de fogo para cima de todas as outras garotas. Aquele escudo de proteção da garota da tecnologia acaba bloqueando as magias. E quem saiu lá fora para proteger foi justamente a Lara e a garota Anjo, a Cecília. A soldado pergunta que situação é essa, e a Neona fala que provavelmente a maga carmesim estava sendo controlada. Porém essa era uma ótima ideia para poder eliminar as outras inimigas e diminuir a concorrência, e a Akivi já parte para cima. A Cici, que só queria ver o couro comer, fica lá embaixo comemorando, dizendo que está sendo muito interessante. Mais tarde, depois de andarem bastante, a verdadeira Freya acabou levando nosso herói para sua antiga casa. Ela falou que provavelmente ia estar uma bagunça, já que a sua aluna, a Lilith, havia ficado ali sozinha. E quando chegou lá, a Lilith, essa garota gato, estava lá dormindo no sofá, deixando a casa uma completa bagunça. Ela assustou a garota, perguntando o que ela estava fazendo. E a Lilith já fica ajoelhada pedindo desculpas, e perguntou para a sua mestra se o selo havia sido quebrado. E o sem vergonha do nosso herói fica dizendo que deve ser muito legal ter uma gata igual a Lilith. E ao mesmo tempo a garota estava desconfiada daquele cara que a sua mestra havia trazido, dizendo que mesmo que ele parecesse inofensivo, ainda assim era perigoso. Logo em seguida, a mestra Freya ordena que ela limpe a casa, já que estava uma bagunça. Após dar a ordem, ela se senta naquele sofá todo sujo e pede para o seu querido amor se sentar-se do lado dela. A garota já vai jogando seu charme pra cima do nosso herói e pergunta se ele tem algum desejo ou algo que ele queira muito. Ele só podia ficar pensando em fama, dinheiro e se casar com a Lara, porém ele disse que já tinha tudo o que ele queria. A Freya, por outro lado, tinha algo que ela gostaria muito, e era eliminar um certo alguém, e pergunta se por acaso o Shen poderia fazer isso por ela. A gatinha lá no fundo fica chocada, pois a sua mestra também tinha um mestre. E o nosso Proto, ao mesmo tempo, ele fica querendo saber mais sobre quem é essa pessoa. De uma forma bastante furiosa, ela disse que era alguém que tinha feito algo ruim, tanto para ela quanto para sua família. Porém, o Shen ele não era do tipo de pessoa que saía eliminando pessoas aleatórias. Ele gostaria de saber o que esse cara fez de mal.
e ainda pergunta se ela estava apaixonada por ele. A garota disse que talvez não era exatamente uma paixão e só estava agindo assim para que ele fizesse isso que ela queria. Ele ficou contente por ela ter falado a verdade e falou se ela poderia utilizar essa coleira de restrições de servo e mestre, assim ela poderia obedecê-lo. E lá no fundo a Lilith fica dizendo que é muito legal ver um mestre brincando com uma gata. Enquanto isso, na sua mansão, lá estava as clones da Maga Carmesim, batalhando com as outras waifus. Elas disseram que era praticamente impossível lutar contra aquilo. Provavelmente aqueles clones só iam vencê-las na base do cansaço, já que eles ficavam se recuperando. Elas começaram a utilizar uma magia de fogo bastante poderosa. Porém, do nada, aquelas chamas haviam se apagado. E logo em seguida, aqueles clones acabaram caindo no chão. Isso é porque o nosso herói junto da Freya chegou até o local onde aquele rei estava comandando os clones. Ela havia explicado toda a história para o nosso protagonista, e por isso ele ficou motivado a eliminar esse vilão. De uma forma bastante furiosa, ele disse que chegou o fim para esse cretino. E enquanto isso, a coitada da Lilith estava trabalhando bastante para deixar a casa limpa. Trabalhando é o caramba, ela estava lá folgada como sempre. Enquanto isso, a Cici acaba aparecendo e pergunta para Lilith se ela estava interessada em aprender sobre o sistema de serviços e isso seria capaz de deixá-la muito feliz. Logo em seguida, ela se teletransporta para o local onde aquele rei estava e percebeu que o nosso herói já tinha passado ali e eliminado ele. Se virando para a sua nova ajudante, ela pergunta o que ela fez que acabou criando uma criatura fora de controle, que era esse rei malvado. A sua ajudante fica chamando a Cici de irmã e pede para ela não contar para o pai delas o que ela havia feito. Tocando nas costas daquele homem, ela disse que ele tinha um segredo profundo e a garota ela não deveria contar para ninguém. Se você não tá entendendo nada, pode ficar tranquilo que tudo vai ser explicado. A Cici comenta que a garota ganhou uma nova recompensa por causa do seu anfitrião, e ela fica dizendo que ela não pode aceitar, já que tinha atingido o limite máximo de recompensas. E tocando no rosto da sua irmã, a Cici fala que ela não pode ser tão boazinha assim, e já deveria ter entrado na fase rebelde, e que estava na hora de enfrentar o seu pai controlador. Ela nunca esperou que o seu hospedeiro causasse tanto desastre e transformaria tantas pessoas em marionete, e essa garota ela fica aí tremendo de medo. O hospedeiro dela era justamente esse rei mau, e a garota fica pedindo pra Cici não contar isso pra ninguém, ela não era culpada pelo cara ter feito essas coisas ruins. Porém, ela era culpada sim, já que deixou esse velho gordo fazer essas coisas ruins. E ela até ia contar pro Shen Fan pra ver o que ele ia querer fazer com a garota. Chegando bem próximo do ouvido da garota, ela diz quais são os seus requisitos para que ela não conte nada pra ninguém. Isso faz a garota ficar morrendo de vergonha e pergunta se a sua irmã seria capaz desse tipo de coisa. E a Cici continua dizendo que esse é o seu requisito mínimo para ela não contar pra ninguém. Um pouco distante dali, nós vemos que o nosso herói estava querendo ir embora, porém a Freya estava agarrando a sua perna, não querendo que ele fosse. Ela tinha um último pedido a fazer e pede para que ele por favor a escutasse. Ele fala que já tentou liberar todas aquelas almas que o rei havia feito de marionete, e se esse fosse o pedido dela, ele infelizmente não ia poder ajudar. Nesse instante, a Cici acaba aparecendo e disse que se por acaso ele quisesse ajudar a garota, ela poderia lhe dar uma recompensa de poder para ajudá-la. Ele não entende como que a Cici veio parar nesse mundo, que era uma espécie de realidade alternativa, e ela fica dizendo que nada é impossível para ela. Olhando aquela chama azul na mão da Sistema, ele pergunta o que diabos era aquilo, e ela disse que era uma recompensa por ele ter derrotado o ancestral da família Lin. E acaba dando aquele poder para ele, dizendo que agora ele vai poder resgatar as pessoas que eram controladas por aquele rei canalha. Aquele rei sem vergonha havia lançado feitiços de selo nos magos carmesins e transformaram eles em uma espécie de marionetes. Agora que ele seria capaz de salvar essas bruxas, ela fica toda contente, comemorando, dizendo que ele é o grande salvador. E como um bom e velho galanteador, o nosso herói já segura ela no colo, dizendo que não tem tempo a perder. E dessa forma acaba teletransportando até o local para salvar aquelas marionetes. Aquela garota chamada Xiao, ela estava morrendo de medo do Shen Fan descobrir que aquele rei fez tudo isso por causa dela e acabar punindo a garota. Na verdade não é por causa dela, ela somente era sistema desse cara e deixou ele fazer coisas malvadas, ela não tinha pulso firme igual a Cici tem. Chegando lá perceberam diversas sombras e ele não pensou que tinha tantas pessoas assim, e tudo isso foi por causa daquele rei malvado. Nem mesmo as crianças foram poupadas.
A Freya acaba encontrando a sua mãe e fica surpresa por ela ainda estar ali. O Shen acaba estendendo a mão e sugando aquela energia sombria. E dessa forma a mulher foi purificada. A garota abraçou o espírito da sua mãe, chorando bastante, dizendo que ela se sente culpada por tudo o que aconteceu. Porém, a mulher disse que ela era uma boa garota e isso não foi culpa dela. Além do mais, todos os moradores da vila haviam se sacrificado para protegê-la. Estendendo as mãos, ele começa a sugar aquela energia sombria de todos os outros magos carmesins. O espírito das pessoas começa a comemorar, dizendo que finalmente estavam livres, e a garota loira até disse que a Freya havia voltado para libertar eles. Isso a deixa surpresa, pois imaginou que todos ali iriam culpá-la, pois a garota acabou fugindo daquele rei mau, ao invés de ficar na vila para poder batalhar e protegê-los. Ela começou a chorar bastante, perguntando se as pessoas ali não a odiavam, e a sua mãe disse que isso não era culpa dela, já que ela apenas estava tentando sobreviver. As pessoas comemoravam bastante, dizendo que ela não havia abandonado eles, pois no final acabou retornando para libertá-los. Em um tom de despedida, a sua mãe disse que esperava que ela pudesse esquecer todo o ódio e tristeza. E dessa forma os espíritos dos magos carmesins acabam sumindo. Aquela foi uma despedida bastante emocionante. Isso deixava o Shen surpreso, e ele sabia que essa habilidade sua era muito poderosa e tinha uma responsabilidade muito grande para poder controlá-la. Dessa forma, ele foi até aquele rei louco, onde a sua sombra também estava o consumindo. Havia percebido que deixar ele simplesmente morrer seria fácil demais. Toda a maldade que ele fez escravizando os magos carmesins não poderia simplesmente ser perdoado. E de uma forma bastante furiosa, o nosso herói disse que esse rei mau deveria pagar pelos pecados. Ele utiliza aquele seu novo poder de chamas azuis, e a cena volta no passado, onde vemos um flashback daquele rei mau. O nosso herói estava observando tudo de cima de um prédio. Esse cara, no passado, ele sofria bullying. Porém, o nosso herói não queria saber de nada, já foi logo pegando ele pro pescoço e perguntando por que vilões têm que ser fracos diante de dificuldades e que todas as pessoas sofrem. A Xiao acaba aparecendo ali e disse que esse cara deveria utilizar o sistema para fazer coisas boas e não praticar atrocidades. Ele pergunta para Xiao se ela também é uma sistema e se por acaso existem outros sistemas além da Cici, e a garota confirma falando que sim. Aquele cara que tinha recebido o sistema, ele estava batendo em uma mulher no meio da rua. E o nosso herói percebe que ele era uma pessoa comum, ele não era um rei, ele apenas havia ganhado o poder do sistema e se transformado naquela pessoa. Então ele vai lá e tira o cara de cima da garota e começa a dizer que vai punir ele por ter feito tantas atrocidades. O intuito do Shen era viajar na memória desse cara e fazer ele sofrer, porém o cara acabou sendo transfigurado para um espírito. E logo em seguida começou a fugir, tentando escapar da punição do Shen. Parecia que o cara estava possuído, ele só queria fazer maldade, e até acabou chutando um garoto para cima dos trilhos de um trem. Isso faz com que o Shen fique furioso e pergunta se ele gosta de empurrar pessoas para fora da plataforma. Então acaba dando um chute nele, fazendo ele também cair para fora. Então nós temos uma breve explicação de como funcionavam as missões desse cara. A Xiao explica que ele não pode simplesmente eliminar as pessoas que ele ajudou, mas o cara era bastante vilanesco e disse que não importava, o intuito dele era causar o terror. Isso faz com que ela fique brava, pois ele estava utilizando os poderes do sistema para fazer maldades. As missões do cara era de ajudar as pessoas, mas depois que ele fazia isso, o cara simplesmente voltava lá e tirava a vida dessa pessoa. E com isso ele acabou coletando 100 almas, e até mesmo utilizou essas 100 almas dos magos carmesins para atacar o sistema. O nosso herói estava lá assistindo tudo, e o cara até mesmo começou a passar mal. Ele tinha um hobby que era coletar as almas dos magos carmesins, dizendo que essa raça era muito bela. E mesmo que o cara sofresse bastante, o Shen disse que nenhum sofrimento era suficiente para ele pagar todos os pecados que havia cometido. Por isso, nosso herói tentou fazer ele pagar na mesma moeda, criando vários clones dele. O cara pergunta onde que estava a bruxa Freya, já que ele havia colocado um selo nela, então ela não poderia agir tão livremente. O nosso herói descobre que esse cara acabou eliminando todos os moradores do vilarejo da Freya, no intuito de procurar ela, ele não queria que ela fugisse. E controlando os soldados do reino, o nosso herói fez com que cada clone dele sofresse uma certa punição, como vocês podem ver. E toda essa dor era transferida para ele. O cara havia utilizado o poder do sistema para voltar numa era medieval e assim se tornar um rei poderoso, e até mesmo explorou o poder dos magos carmesim.
E como uma última punição, o nosso herói ia fazer ele sofrer esse loop por mais ou menos 1000 anos. O cara praticamente estava usando aqui o Mangekyo Sharingan, o Uchiha Shenfan. Após sair lá de dentro, ele acaba encontrando a Cici junto da Xiao, e a sua sistema até pergunta se o seu anfitrião odeia a maldade. Ele estava curioso para saber o que diabo elas são, já que elas podem ficar viajando entre dimensões e existe mais de uma sistema. A garota fica fazendo piada, perguntando o que o nosso herói quer dizer quando diz vocês, e acaba apontando para sua irmã. Mostrando ela para o Shen, ela disse que tudo era culpa da Xiao, ela que foi a responsável por criar um monstro como aquele. A garota fica pedindo desculpas e disse que ela não foi a responsável por aquilo necessariamente, ela apenas não teve o controle. Porém, ele deixaria para Freya decidir o que fariam com a Xiao. Após teletransportarem de volta, a garota fica lá pedindo perdão, dizendo que não gostaria de morrer. Com lágrima nos olhos, ela estava terminando de se despedir dos seus entes queridos, e o nosso herói aparece ali perguntando se ela já havia acabado. Após dizer tudo o que gostaria de falar, ela disse que não tinha mais nada a dizer e que agora só estava sentindo um vazio no seu coração. Ele havia utilizado o seu poder junto da Cici para prender a Xiao dentro de uma barreira. Logo em seguida, ele explicou tudo para a garota, falando que existe uma espécie de sistema e que aquele cara ganhou poder através da Xiao, e que ela deveria escolher o que iriam fazer com essa garota. Porém, ela utiliza suas táticas de sedução e pergunta para o nosso herói o que ele acha que deveriam fazer com ela. Em resposta, ele disse que não ia escolher pela garota, agora que ela foi liberada daquele selo, ela poderia decidir o que iriam fazer com a Xiao. Em resposta, a Freya disse que não conseguia odiar uma garotinha que foi aproveitada. Além do mais, ficou sabendo que ela se esforçou para salvar os magos carmesins. Porém, se não fosse isso, com certeza ela seria eliminada. Em resposta, o nosso herói disse que respeitava a escolha dela e acaba libertando a Xiao. Porém, a garota ela fica morrendo de medo, dizendo que provavelmente ela escolheu as pessoas erradas para pedir ajuda. Voltando lá para a mansão do nosso herói, as garotas haviam conseguido prender aqueles clones. E a Anjo acaba levando a Lara para dentro da casa, já que a garota soldado ia explodir elas utilizando uma bomba. Após apertar um botão, aquela dinamite acaba explodindo. Porém, aqueles clones estavam intactos, não tinha acontecido nada e até comentam que era muito difícil. Porém, a Neona ela tinha uma tática secreta, que era utilizar o seu verme do vazio. Ela acaba ordenando para sua criatura devorar aqueles clones, e a criatura já vai lá toda sedenta, morrendo de fome. Porém, no último instante, o nosso herói acaba aparecendo pedindo para elas pararem. As garotas ficam surpresas, pois o nosso herói finalmente havia retornado. E o coitado do verme falou que só aceitou vir para esse mundo porque disseram que ele ia poder comer bastante, e lá estava ele sendo impedido de matar a fome. A Lara disse que já era de se esperar que o Shen pudesse sair daquele mundo paralelo. O cara tava com uma marquinha de beijo no pescoço e ele acaba dizendo que poderia explicar. E lá no fundo tava a Freya falando que o amor dos dois acabou sendo exposto. A Cecília fica brava dizendo que aquela bruxinha era uma sem vergonha e tava agindo de uma forma imoral. E quando a Kivi parte pra cima da Freya, ela acaba batendo a cara na barreira. Ela utilizou uma barreira protetora e falou que não era pra ninguém se aproximar dela e do Shen. Porém, a Neona ficou brava, dizendo que não ia receber ordens de uma garota fracote. Meio confusa, a Cecília pergunta por que a Lara não estava brava, já que ela viu ali o seu querido noivo com uma marquinha de beijo. Em resposta, a Lara disse que confia no nosso herói. E dessa forma, todas elas começam a sair na mão. Todas elas saem na mão e o nosso herói disse que elas tinham uma boa relação entre si. Logo em seguida, ele utiliza sua habilidade de drenar energia escura para poder libertar aqueles fantoches. Porém, na verdade, não era um espírito de uma pessoa, mas sim era uma pessoa viva. Era uma mulher bastante bonita e ela pergunta há quanto tempo ela estava dormindo, e ele fica sem entender nada. De uma forma inesperada, a garota acaba se jogando para cima do nosso herói. Usando uma tática de sedução, ela disse que foi muito bom ela ter acordado do sono e ter dado de cara com um homem bonito. E tocando no ombro do nosso herói, ela disse que era bom conversar a sós com ele. Dessa forma, ele acaba sendo teletransportado para um outro lugar. Enquanto isso, as garotas estavam brigando e não viram nada. Ele percebe que estava num local bastante diferente. E além do mais, a sua camisa havia sumido. Coçando a cabeça, ele pergunta se esse local ainda era a China.
Logo em sequência, ele acaba sentindo algo macio em suas costas. Ele estava achando que era a Freya, porém a garota acabou soltando uma fumaça rosa em seu ouvido. Depois de respirar aquela fumaça, ele acabou desmaiando, e essa daí era a líder do clã das Bruxas Carmesim. Segurando ele no colo, ela disse que não queria que as outras bruxas fossem enganadas pelos humanos, e por isso iria testá-lo. Logo em seguida, ele acaba acordando no banco de uma praça. Ele não entendeu por que estava utilizando uma roupa diferente. E depois de chamar pela sistema, ele percebeu que ela não estava respondendo, e até perguntou por que a sua habilidade de ver por através das ilusões não estava funcionando. Com um olhar sério, ele falou que teria que lidar com aquela bruxa sozinho, já que ela não estava confiando nele. Na dimensão do sistema, a Cici fica comentando que já fazem 24 horas que o Shenfan havia desaparecido. A Xiao aparece e pergunta se por acaso ele não ia perder a vida se ficasse tanto tempo sem praticar a cultivação dupla, já que a Cici havia falado isso. A irmã mais velha acaba ignorando esse comentário, o que faz a gente pensar que talvez seja mentira, e disse que deveriam agora focar sobre a líder do clã das Bruxas Carmesim. Isso porque ele foi raptado por essa líder, e ela não ia conseguir rastreá-lo porque esse poder da bruxa era um poder que estava longe do acesso dela. Além do mais, ele ia ter que dar um empurrãozinho no nosso herói para ele poder conquistar essa bruxa. E ele acaba dando um espirro, perguntando quem estava falando mal dele. Logo em seguida, ele se lembrou que caso não praticasse a cultivação dupla, ele poderia perder a vida. E acaba até sentindo uma dor bem forte no seu corpo. Nessa hora ele começou a pensar que talvez fosse verdade o que a sistema havia falado. Esse tempo todo ele achou que era uma desculpinha dela só para ficar se aproveitando dele. Então ele decide que seria melhor ele encontrar alguma garota para poder praticar cultivação com ela e se libertar dessa energia caótica. Nesse instante, quem aparece ali é exatamente a Freya. O nosso herói fica surpreso perguntando como que ela veio parar nessa outra dimensão, mas a garota fala que esse na verdade é o Santuário Espiritual, uma dimensão criada pelas bruxas. Ela pergunta o que ele estava pensando, pois ele estava com uma cara bastante danadinha, e ele fica lá tentando disfarçar. Ela explica que o sistema havia falado para ela sobre a condição do nosso herói, da qual ele precisaria praticar a cultivação dupla com mulheres para poder permanecer vivo. Com uma cara bastante sapequinha, ela disse que sabia da condição do nosso herói, da qual ele precisaria praticar a cultivação dupla com uma mulher para não morrer. Ele fica dizendo que isso é balela e não é verdade. Porém, ela acaba dando um tapa nas costas dele, dizendo que ele corre risco de vida. O nosso herói sabia que isso era verdade, então provavelmente ele teria que praticar a cultivação com ela. Enquanto isso, a líder das bruxas, essa sem vergonha, estava lá assistindo tudo. Ela estava vendo todos os atos naquela bola de cristal e fica até emocionada, dizendo que o garotão aí era potente. Lembra que eu disse pra vocês que se a garota bobeasse era vapo? Esse prota aqui é de respeito. Ela até comenta que não sabia que existia homens assim. Porém, ela acaba sendo surpreendida pela Cici, que acabou achando ela. Porém, ela estava tratando a líder das bruxas com bastante respeito e disse que ela veio aí para conversar sobre o exército do julgamento dos hereges. Basicamente, existe uma inquisição que estava caçando as bruxas. E a líder pergunta como que essa garota sabia disso. Ref, a Cici sabe de tudo. O nosso prota ele fica bastante cansado e até comenta que a Freya tem mais energia do que a Cici. Logo em seguida ele pergunta se a garota pode tirar ele desse local. Ela havia ficado apaixonada, pelo jeito nosso herói era bom no que fazia, e até comenta que seria muito útil se eles pudessem simplesmente morar nessa dimensão. Ele não achava que era uma boa ideia, e comenta se ela não puder tirar ele daí, ele vai simplesmente destruir o local. Como assim você vai destruir esse local? Isso aqui é o tamanho do planeta Terra, não tem como você destruir. Porém ele disse que já tinha destruído outros sistemas antes, e vai fazer da mesma forma que havia feito no passado. Ele se prepara e acaba dando um golpe poderoso no planeta. Ele realmente estava tentando destruir o local somente para voltar para sua outra dimensão. Ele grita que era para a Freya sair dali, para ela não se machucar, e acaba desferindo o golpe no chão. O local fica bastante destruído, e a garota comemora, falando que ele era incrível e muito poderoso. Peraí, você ainda tá aqui? Eu falei que era para você sair, você vai ficar em perigo. Porém, ela disse que não era muito fácil destruir essa dimensão, já que ele precisaria primeiro derrotar o guardião. Somente bruxos que poderiam sair e entrar desse local, pessoas normais, que nem ele, precisaria derrotar esse guardião primeiro. E nesse instante aparecem dois guardiões, que são os antigos inimigos do clã das bruxas. Esses inquisitores eram utilizados pelas bruxas carmesim para proteger o local.
E uma das inquisitoras já parte pra cima do nosso prota, que consegue defender. Na verdade, esses guardiões eram muito semelhantes a Cecília. E a Freya comenta que a Inquisição na verdade eram anjos do reino divino, e eles acabaram entrando em uma guerra com os bruxos carmesins há bastante anos atrás, e agora estava utilizando eles para proteger esse local. Já que a Cecília era bastante parecida com esses anjos da Inquisição, ele pergunta se por acaso a Freya é inimigo dela. A Freya chama a Cecília de pássaro sem penas e falou que ela na verdade não era um anjo. O nosso prota fica confuso, né? Como assim a Cecília não é um anjo? Ela é praticamente um anjo, eu já vi ela. E enquanto isso, as inquisitoras ficam lá em cima observando o nosso prota falando sobre essa tal de Cecília. A Freya explica que na verdade a Cecília não é um anjo, ela é uma espécie diferente. Porém o que estava chamando mesmo a atenção do Shenfan era por que diabos as bruxas utilizavam seus próprios inimigos como protetores. Em outras palavras, a líder do clã criou esse universo paralelo e acabou utilizando ali os inquisitores como guardiões para impedir que as bruxinhas saíssem daí. Era uma forma de conter as bruxas para elas não fugirem para o outro mundo. E enquanto eles batalhavam, o nosso prota só estava se defendendo, já que ele queria descobrir um pouco mais sobre o passado das bruxas carmesim. O nosso prota pergunta por que tinha tantas bruxas carmesim naquele vilarejo do qual ela morava, já que eles foram até dominados por aquele rei mau. E a garota disse que diversos bruxos acabam fugindo daí durante os anos. Bom, de qualquer forma a gente só precisa derrotar esses inquisitores, é isso mesmo? Por outro lado, a líder do clã, ela estava pensando em utilizar o Shenfan para destruir esses inquisitores. Porém ela não confiava muito nele, pois achava que o cara era somente um sem vergonha. Porém a Cici, ela fala que o seu anfitrião ele era muito poderoso e era alguém digno. Porém a garota falou que ele nunca ia conseguir derrotar aqueles inquisitores, já que ele não parecia ser tão forte assim. Nesse instante ela acabou ouvindo a voz de um homem, e ao se virar, lá estava o nosso herói após derrotar aquelas 3 inquisitoras. Ela fica surpresa e até mesmo a Freya fica ali dizendo um olá para sua líder. A cena volta para Cecília e parece que a Neona havia descoberto que na verdade ela não era uma anja. Olha aqui, você pode até parecer e agir como um anjo, mas eu tirei essa foto aqui sua bastante sem vergonha, então você não é uma anjo, você deve ser de outra raça. E após especular bastante, ela acaba levantando o vestido da anjo e revelou que na verdade ela tinha uma cauda de demônio. A cena muda para o local onde os anjos habitavam. Lá tinha alguém lendo sobre o protocolo de um anjo caído que havia resolvido se mudar para a Terra e fazer uma certa transformação. Esse anjo na verdade era Cecília e ela tinha descido à Terra no intuito de investigar a causa do renascimento do clã das bruxas. A cena volta para Cecília fazendo propaganda do seu anfitrião, falando que ele é muito poderoso e que foi ela quem o treinou. A cara dele, treinou, hein? Você não me treinou nada não, filho, eu fiquei forte por méritos meus. A Freya também estava falando muito bem do Shenfan, dizendo que ele seria capaz de proteger o clã das bruxas contra as inquisitoras. E continua dizendo que além de poderoso, ele era muito gatão. E a líder fica dizendo que a sua pupila aí, na verdade, só tá hipnotizada pela beleza do garoto. A Cici pergunta se por acaso ele sabe o que está acontecendo, caso contrário ele deveria pegar o tablet e ver as informações. Após utilizar uma magia para ver se por acaso a Freya estava hipnotizada, ela descobriu que a garota não estava doutrinada, ela só era uma sem vergonha mesmo. Depois de ler todas as informações, ele explica para a líder que ele compreendeu essa guerra que as bruxas carmesim estão travando com a Inquisição e que ele gostaria de ajudar. Isso faz com que ela ache tudo muito suspeito e imagina que ele só tá fazendo isso pra poder ficar com as bruxas, já que as bruxinhas eram muito bonitas. Isso deixa o nosso herói bravo, perguntando o que diabos a Sistema havia falado pra essa garota, e a Cici fica lá, dando aquela lambidinha ali sem vergonha. A cena volta pra mansão do nosso herói, onde as 4 garotas estavam reunidas pra dedurar a anjinha. Elas haviam descoberto que essa garota na verdade não era uma anjo, muito pelo contrário, e ela fica ali morrendo de medo do que vai acontecer com ela. Até mesmo a Kiv e a Lara se perguntam o que diabos ela fez. A Neona conta que ela não é uma anjo, mas sim uma sucubo. Pra quem não sabe, sucubos são demônios bastante danadinhos, se é que vocês me entendem. Isso faz as 2 garotas ficarem extremamente decepcionadas. A Cecília pergunta se por acaso ela não vai receber uma punição por ter enganado todo mundo. E a Lara disse que todas têm segredos, mas que na verdade essas garotas danadinhas sempre se dão mal nos livros que ela lê. E fica comentando com as outras garotas que não precisam dar uma punição para Cecília, pois a vida mesmo já vai puni-la. E ela começa a chorar, dizendo que no final das contas ela não é uma anjo, bem que ela queria.
Porém, a Neona fala que isso não é o mais importante. O que importava mesmo era a segurança do Shenfan, e não iam deixar que essa Cecília fizesse mal a ele. Elas não sabiam ao certo onde ele estava, mas suspeitavam que tinha algo a ver com a Freya, já que ela também havia desaparecido. A Neona comenta que descobriu sobre os segredos do Shenfan, e a Lara fica surpresa, perguntando como ela sabia disso. No fundo, a Cecília pergunta para a Kivi o que diabos elas estão falando, já que as duas não estavam entendendo nada. Nesse instante, elas acabam ouvindo um barulho do lado de fora. Ao saírem, percebe que o local ali fora estava totalmente destruído. E uma silhueta acaba dizendo que estava sentindo o cheiro de bruxa, e isso a deixava enjoada. Quem estava ali era um anjo da Inquisição, e disse que iria destruir todas as bruxas. Porém, Arcanjo acaba reconhecendo a Cecília, e a garota fica ali morrendo de medo. A cena volta para a líder das bruxas, e ela disse que só ia confiar no nosso herói se ele conseguisse passar no teste do guardião. Ela acaba criando um portal e disse que ele precisaria passar nesses testes para provar que ele era alguém digno. O seu intuito era proteger as bruxas carmesim, e até pergunta por que tem essa frescura toda. Ele ia ajudar destruindo esses inquisitores, e até fala que seria muito bom para as bruxas, pois elas não precisariam ficar escondidas naquele outro universo. A líder fala que se ele conseguisse passar nesse teste, ela iria aceitar a ajuda dele, porém não era para ele contar com a ajuda das outras bruxas, pois provavelmente as outras não iriam confiar nele. Tá bom, não tem problema nenhum, já vai logo mandando esse teste aí para me fazer. Ele entra no portal e acaba indo para o local do teste para enfrentar o guardião. E a bruxa até comenta que esse cara aí tá fazendo tudo isso só pra ter um harém de garotas. Porém, a Freya fala que isso não é verdade, ele estava ajudando elas porque ele estava preocupado. A Xiao até comenta com a Cici falando que o hospedeiro dela era muito poderoso e ele até tinha um poder fora do normal. Ajeitando os óculos, a Cici fala que na verdade a sua irmã Xiao ela era muito bobinha, pois o Shenfan somente estava ajudando porque ele tinha uma característica especial. Bastante animada, a Xiao pergunta se era por isso que a sua irmã mais velha havia colocado ela para ajudar a cuidar do Shen. A característica especial do Shenfan é que ele sempre se sentia responsável para poder cuidar das pessoas, e isso é o que deixava ele mais forte. Após chegar no local, ele pergunta qual era o conteúdo desse teste. Ela explica que vai testar a habilidade dele de proteger as coisas, já que ele precisaria proteger as bruxas das inquisitoras, então ele precisaria proteger as roupas do corpo. Nesse instante, todas as suas roupas são queimadas, sobrando apenas a sua parte de baixo. Ele começa a bater ali naquela fumaça, tentando apagá-la, e percebeu que só sobrou essa peça de roupa, pois tinha uma durabilidade acima do normal. Ele comenta que isso vai ser bastante fácil e pode mandar ver no teste. Nesse instante, uma tesoura aparece tentando cortar a sua roupa. Bastante assustado, ele fala que aquilo era perigoso, já que ele quase perdeu o amigão. E todas essas danadas estavam animadas, dizendo que o jogo iria começar. Dessa forma, nós terminamos a parte 1 do Garoto do Sistema. Se vocês gostaram dessa obra, comentem aí parte 2, que eu trago a continuação para vocês. Eu vou deixar de indicação a obra do garoto, onde ele faz desenhos e isso acaba se tornando realidade, e por isso ele acaba criando um apocalipse na Terra. Essa obra é muito boa, tenho certeza que você vai gostar, nos vemos lá. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!